Então, agora, nós vamos passar a palavra para o Dr. Sérgio, que, como eu disse para vocês, é advogado, trabalha atualmente num convênio da OAB com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e é um especialista na defesa dos direitos das minorias. Bem, Sérgio, seguindo aqui a explicação que o Eliakim acabou de nos fazer, dá para perceber que, se a percepção da honra, do valor da pessoa humana é um sinal da capacidade nossa, da nossa inteligência, da nossa capacidade de ver dentro das coisas, parece que a história humana se caracteriza por uma falta de inteligência muito grande. Porque não é que a gente teve essa inteligência sobre perceber o valor do ser humano muitas vezes. Mas eu queria que você, como um especialista, então, começasse nos apresentando, e na história do Brasil, como é que a gente chega nessa situação de hoje, que parece que existe um anseio de honra, de certa forma reconhecido, mas, de certa forma, totalmente desreconhecido na prática, né? Reconhecido na teoria, mas bem desreconhecido na prática. A palavra é sua. Obrigado, mais uma vez, pela sua presença entre nós. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu saúdo a todos e a cada um. Este evento, pela minha compreensão, é um dos mais importantes e, genuinamente, um passo para a quebra de paradigmas culturais e que, oxalá, sirva para todo mundo como um embrião para a mudança de comportamentos, principalmente daqueles que eu o classifico como minorias autoritárias. Passando do sagrado, como bem disse Eliakim, ao profano ou ao mundano, ponderei a respeito deste encargo que eu procuro agora dar minha contribuição, a respeito do anseio de honra, a autoafirmação das minorias. Não é de desconhecimento geral de que, por exemplo, numa determinada época da nossa história, mais precisamente no direito romano, aquelas pessoas que eram consideradas minorias, escravos, elas não eram sujeitos de direito, elas eram objetos de direito. Vou dar um exemplo. O meu escravo, a minha escrava, isso vale dizer crianças, pessoas com algum tipo de limitação física, era por aí. Aqui no Brasil, eu procurei meditar a respeito. E esta época é uma época que há uma coincidência, vamos dizer assim, chega a ser assustadora. O Brasil, segundo a minha ótica, e de muitos também, ele se apresenta como um símbolo de país deformado pela, aspas, autossuficiência, que produz uma estrutura injusta, exploradora e opressora. A ambiguidade humana produz uma relação social competitiva, uma cultura ambígua, um processo histórico caótico e um país idolátrico. Mas como chegar a esta inferência? Basta pegarmos os jornais de hoje que todos os, aspas, supostos representantes do povo brasileiro estão presos ou em vias de sê-lo. O país está acéfalo. Mas a nação, ela ocupa o espaço geográfico e somos todos seres humanos. Mas esta
ansiedade, ela vem, na minha ótica, numa definição que eu encontro apenas sob o aspecto pedagógico no Cântico de Isaías, capítulo 42, em versículos 10 a 16. Eu ia falar assim, incisos, hábito de quem advoga. Vocês perceberam? É versículos. Então, tudo há uma ordem. Há uma ordem espiritual e há uma ordem também humana. Diz a palavra: por muito tempo me calei, guardei silêncio, fiquei calado e, paciente, me contive. Mas grito agora, qual mulher que está em parto, ofegante e sem alento, em meio às dores. É necessário que se levante pessoas comprometidas realmente e de forma autêntica para bradar, acusar e apresentar soluções. Aqui no Brasil, apenas para termos uma referência, da monarquia à república, pontuo a palavra dos homens e a honra, a dignidade das minorias. Por exemplo, negros. A nossa experiência histórica, chama-se legiferante, de tanto fazer leis, caracteriza realmente um racismo histórico. É consolidado isso. Veja, desde os séculos XVI até o XIX e até, vamos dizer, os nossos dias, esta república, aspas, república, ela é injusta, corrupta. E os negros, en passant, têm se movimentado. Vou dar alguns exemplos. Escravos, quilombos, rebeliões, irmandades católicas, compra de alforrias. Existe também a Educafro, que é um trabalho maravilhoso de educação e cidadania de afrodescendentes e carentes. Agora, é de se espantar o que, aspas, o Brasil tem feito. A título de exemplo, e para acentuar o anseio das minorias, tomem nota, o Decreto-Lei número 406, de 4 de maio de 1938, lançou a semente, as raízes de discriminação e de crime contra a humanidade. Observa o artigo 1º, aqui do Brasil. Não será permitida a entrada de estrangeiros de um ou outro sexo, aleijados, é minoria, mutilados, é minoria, inválidos, minoria, cegos, surdos mudos, e mais, uma conotação pejorativa, indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres, aqueles que apresentem afecção nervosa ou mental de qualquer natureza, fala do álcool, dos toxicômanos, especialmente tuberculose, tracoma, infecção venérea, lepra e outras. Ainda vai além. Diz que os menores de 18 anos e maiores de 60 que viajarem sós têm que ter bens suficientes para não ficar mamando nas tetas do Brasil, como diria o outro. Mas quem mama nas tetas são esses políticos corruptos, já de proêmio, afirmo a vocês. E o parágrafo único diz que a enumeração acima não exclui o reconhecimento de outras circunstâncias impeditivas, ou seja, fica a critério de quem manda, de quem dá carta e joga de mão. A critério deles, da conveniência e da oportunidade. Minoria. E o artigo 2º desse decreto, que o governo federal reserva-se o direito de limitar ou suspender, por motivos econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens,
ouvido o Conselho de Imigração e Colonização. Acelerando um pouquinho mais, é importante anotar também esse decreto Decreto-Lei 7.967, de 18 de setembro de 1945. Então, foi decretado: todo estrangeiro poderá, desde que satisfaça as condições daqueles que mandam. Eu o classifico como minoria autoritária. Artigo 2º, que diz: atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Ora, nós estamos aqui diante de seres humanos com dignidade e honra, ansiando ser reconhecidos em seus valores. E, de saída, nós estamos num país como este, que disfarça este crime em diplomas legais. E nossas instituições negam e diz que aqui é um país que está sob as bênçãos de Deus no preâmbulo da Constituição Federal. E que Deus é esse? Será que é o Deus de Baal? O Deus do demônio? O Deus que mata as suas criaturas? Então temos exemplos do europeu, dos árabes e o pior, os índios. Não dá para negar. Chegando aqui, eles sim eram nativos e foram dizimados, mortos. Por quê? Porque a concepção era de objeto de direito, coisas, até hoje. Mas isso não é só aqui no Brasil. Isso acontece no mundo. E nós temos que impedir. Nós temos que impedir isso. Vou dar exemplos. Aqui no Brasil, o que está gemendo. Uma minoria que geme e em silêncio e sofre. Bastam verificar o sistema de refúgio brasileiro, o CONARE. Esses nossos irmãos. As 5 maiores nacionalidades de refugiados: sírios, angolanos, colombianos, congoleses e libaneses. O que o Brasil faz? Quase nada. Despreparado. Leviandades na Constituição Federal. Hipocrisia a céu aberto. E o que falar das penitenciárias do Brasil? Campos de extermínio, campos de concentração. Basta verificarem no site do Ministério da Justiça, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, junho de 2014, para verificar. Os números não são exatos. Mais ou menos é uma população flutuante de 1 milhão. 67% desse 1 milhão de pessoas que cumprem pena, 67% são negros. 67%. Minoria. É uma cultura seletiva. Seletiva. E a respeito das mulheres no sistema penitenciário? Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, Mulheres, junho de 2014. Relatório incompleto. São Paulo e Rio de Janeiro, unidades da federação, são omissos, não fornecem os dados. Mas este levantamento que foi feito diz que aproximadamente 566 mulheres foram assassinadas dentro do presídio. Até a arquitetura prisional para as mulheres é inadequada. Foi feito para homens. Existem mulheres que gestam, dão à luz lá dentro e as crianças já nascem presas. As instalações são
inadequadas. Até material de higiene pessoal não tem. E o que dizer da saúde mental? É outra minoria que vivem sufocadas dentro das casas. O que o nosso Sistema Único de Saúde faz? É caótico, é um caos, é tudo no improviso. Não há comunicação entre essas instituições. A psiquiatria, especificamente, não se entende, não são humildes em reconhecer que esta minoria também tem um anseio de ser reconhecida, ou de honra, que para mim a honra é só a Deus, mas como nós somos criaturas e semelhantes a Ele, nós temos também o direito de ser reconhecidos. Então, para ficarmos dentro do formato deste belíssimo documentário que está sendo produzido e que, tomara a Deus, que sirva de paradigma ou de arquétipo para a humildade. Então, as minorias são obrigadas, por exemplo, por meio de propagandas enganosas, veiculadas na mídia, que a pessoa tem que ser alta, magra, cabelos esvoaçantes, olhos azuis, automóvel, iate, e ocupa os maiores cargos. Isto é fantasia, não existe no mundo real. E as minorias ficam ansiosas para consumir em certa medida tudo isso. Então, como resolver essa questão de honra das minorias? Esta deformação que no início lhes falei, da autossuficiência, ela em resumo é de quem manda no Brasil. Eu tornei a dizer, quem dá as cartas e joga de mão. Para eles, na ótica deles, para o umbigo deles, eles são autossuficientes. Portanto, nós todos, aspas, somos autossuficientes. Isto chega a ser uma masturbação mental, hipocrisia. E essa estrutura injusta, a minoria não ocupa cargo de mando e comando no Brasil. Apenas como exemplo, o negro. Só no Supremo Tribunal, que eu não sei como o ministro que chegou a ser presidente, Joaquim Barbosa, ocupou. Mas todos sabemos o resultado. Minoria. Num mundo de brancos. Mas também isso é ambíguo, o que eu estou falando, porque nós, seres humanos, somos ambíguos. Aqui no Brasil, há uma miscigenação, aqui tem culturas e mais culturas, cada um querendo prevalecer a sua cultura. E entre os próprios negros, há também essa espécie de problemas. Porque o verdadeiro negro, aspas, se assim eu posso dizer, ele não compreende essa humilhação que o irmão dele está passando. Mas se nós formos verificar na história como é que os negros chegaram aqui, eles foram negociados como objetos. E por negros também. Então, todos nós temos falhas. Todos nós. Então, nós precisamos corrigir. Mas isso deixa a pessoa ansiosa. E por que a exploradora? Porque até a pessoa ser útil, o sistema usa e abusa. Depois descarta. E na velhice, então? É outro problema, que também é minoria. Então, esta relação social competitiva, ela é desumana, ela é uma ilusão. Nós achamos que vou trabalhar muito, vou trabalhar 20 horas por dia, 24, vou tomar, aspas, rebite, como os caminhoneiros, para enriquecer. A pessoa está se suicidando. A honra dela, que eu digo é de Deus, ela está acabando. Nós não fomos projetados por Deus, como eu creio, para sermos isso. Não existe capacidade. O ser humano, ele é uno e indivisível. Ele não pode, como bem disse num desses encontros, ele aqui, ser invejoso do outro. Porque a inveja, ela
anula você, você não se enxerga, quer ver o outro. E isso é impossível, cada um é um. Popularmente diz, Deus fez você, jogou a forminha fora, é só você que existe. Não existe outra pessoa. Por exemplo, existe outro Sérgio? Não existe. Existe outro Borba? Não existe. Outra Leda? Não existe. Cada um é um. Essa inveja tem que ser coibida também, mas isso é uma manipulação que a mídia, a imprensa, ela faz. E aqueles que são menos, ou melhor, mais susceptíveis às influências, ficam até doentes. Chegam até a idolatrar certas pessoas. O modelo já não vai mais nem ao culto, vai ver o pregador. Ah, como eu amo aquele homem, aquele cantor, aquela cantora. E Deus? Que Deus? Entendeu? É um processo de alienação. Ah, mas aquele político, ah, é aquele artista. A pessoa, aspas, se desonra e não se enxerga. Então esse processo histórico, ele é caótico, porque realmente é um país idolátrico. As pessoas querem idolatrar coisas que não são essenciais, mas elas são influenciadas a achar que aquilo é essencial. Então por isso que dá esse vazio, como pontuou ele aqui. Dá esse vazio, mas não é só do brasileiro. Em toda parte do mundo, enquanto tiver ser humano, nós vamos ter essa ansiedade, que é realmente aquela impressão da finitude do nosso corpo. O que nós vamos fazer? Será que eu vou aguentar chegar até lá? Então, naturalmente, nós temos necessidade de suprir. Por causa disso, nós já nascemos com isso. Como diria São Francisco, se não me falha a memória, a irmã morte, nós já nascemos com ela. Vai chegar uma hora que ela vai predominar, vai prevalecer e nós teremos que prestar as contas, como eu já lhe disse. De maneira que este anseio de honra à autoafirmação das minorias, ela necessariamente passa por um grau de conscientização da população, educação da população e provocar as instituições exigindo responsabilidades de quem, aspas, se meteu a querer dirigir o país, mas sem a conscientização só vai ficar perguntas ou anseios nas esquinas, mas sem nenhuma ação. Então é necessário ter a conscientização e agir. Agir. Mexendo na ferida. E quem está no poder jamais quer saber disso. Mas eles têm que entender que o poder não lhes pertence. Aquilo foi dado e ele também prestará contas.